Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje eu não sei apontar, mas o terceiro devocional do ano, o terceiro devopenso do ano, para a honra e glória do Senhor. Como vocês viram, iremos falar hoje sobre Josué. E, meus irmãos, eu gostaria de focar no ponto de como Josué chegou à liderança. Perfeito? Isso é uma coisa que para nós é muito interessante. Nós que somos jovens ou até pessoas que estão ali iniciando o ministério, precisamos compreender como devemos lidar com isso, de chegar à liderança ou então no momento de exercer o ministério, né, o dom que o Senhor nos concedeu. Amém? Então vamos fazer uma oração e iniciaremos essa reflexão. Né? Oremos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, ó Pai, nós estamos agora e te clamamos. Te clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos a Ti em nome de Jesus para que o Senhor fale aos nossos corações. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra ela é perfeita, que a Tua palavra, Deus, para nós, Pai, é a luz que ilumina o nosso caminho, Pai. É uma lâmpada para os nossos pés. Portanto, Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra e que o Senhor, Pai, venha estar falando aos nossos corações, Pai. Te peço isso conforme a Tua graça e misericórdia. Que assim o Senhor seja glorificado através da minha vida. É que eu te oro e te clamo em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, meus irmãos, bem, vamos lá. Josué, meus irmãos, é muito interessante. Por quê? Josué, ele foi um homem que ele teve um grande destaque durante ali Êxodo, Números, Deuteronômio também. Então ele aparece sempre assim, pum, apareceu Josué. Aí do nada ele desaparece. Aí, pum, Josué de novo. Aí desaparece. Isso é muito interessante, muito mesmo. Em alguns momentos que o Josué aparece, eu vou aqui mostrar para vocês, um dos momentos é na luta do povo de Israel contra os amalequitas. Aqui a gente vê em Êxodo 17, versículo 10, se eu não me engano, aqui. Aqui a gente vê a descrição, né, de Josué. Tá ali em cima, tá, meus irmãos? Olha ali em cima. Aqui, Êxodo 17, versículo 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Ali, no caso, Moisés, ele subiu um monte e ficou intercedendo. Muito interessante essa passagem. Mas aqui o ponto é que Josué, ele é descrito como líder, né, do povo de Israel. Aqui, na verdade, quem foi lutar foi o povo de Israel contra os amalequitas. Mas Josué, como líder, ele é descrito aqui somente a menção dele. Perfeito? E não somente nesse ponto como líder militar. Josué também, em Êxodo 33, versículo 11, a gente vê ele como uma pessoa íntima de Moisés e ali tendo um contato, sabe, com a tenda do encontro. Vamos ler o versículo. Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, uma menção a Josué, né, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então a gente percebe duas coisas aqui. Josué era um auxiliar de Moisés. E também Josué, enquanto Moisés estava ali falando com Deus face a face, tendo assim intimidade e relacionamento com Deus, Josué estava perto. Ele não se afastava da tenda. Mesmo que Moisés demorasse 10 horas, Josué não se afastava da tenda. Isso é muito interessante, meus irmãos. A gente começa a perceber que Josué, ele tem esse contato também com Deus, mesmo que indiretamente, né? Moisés falava com Deus face a face e Josué estava ali perto da tenda. Que Moisés falava com Deus face a face. Isso é muito, muito interessante para nós. Por fim, uma das outras menções de Josué, que também é interessante para nós, é Números 14. Deixa eu pegar aqui para vocês, para pôr para vocês. Números 14, deixa eu pegar o versículo, se não me engano, versículo 6. Isso, número 14, versículo 6. Essa passagem, né, que os 12 espias vão lá ver na terra, ver como é que é a terra de Israel, né, a terra prometida, e 10 desses espias, eles voltam falando que não ia dar certo, porque tinha muitas pessoas grandes, homens gigantes lá, e a terra era boa, porém, eles eram mais fortes que nós. Só que aí os outros dois, né, que no caso é Caleb e Josué, eles creram na palavra do Senhor, eles creram na promessa do Senhor. E quando eles percebem que o povo de Israel se desanimou, eles rasgam as suas vestes. Aqui tem a menção, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observaram lendo dos espias, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorreremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles.
sabe? Então Josué aqui ele está tendo um protagonismo na confiança, um testemunho na confiança em Deus, sabe? A gente começa a perceber como Josué, ele tem, querendo ou não, essa intimidade e confiança em Deus através desses versículos. Primeiramente, ele sendo nomeado como um líder militar do povo de Israel, mesmo sendo antes, né, dele assumir a liderança, e também ele como auxiliar de Moisés, sabe? E por fim, está aqui expresso claramente a confiança dele na promessa do Senhor. Então, Josué, ele não era um homem que não conhecia Deus assim de modo, não conhecia Deus de modo deliberado, como muitos que eram do povo de Israel, mas não conheciam a Deus, não tinham contato e relacionamento com Deus, e como muitos cristãos também são assim, que se dizem cristãos no caso, né? Então Josué aqui, a gente percebe que ele tem uma certa intimidade e relacionamento com Deus. Então, no momento, aqui que a gente começa a nossa reflexão acerca da liderança. No momento que Moisés fala com o Senhor, aqui, versículo 15, Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame a Josué, filho de Nun, homem que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, a todo o povo de Israel, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, meus irmãos, eu vou tirar o versículo de cima, eu estou lendo aqui do versículo 15 até o versículo 20. Eu vou tirar aqui de cima e vou pôr o terceiro devolvimento do ano, para não confundir vocês. Perfeito? Então aqui em Números 27, do versículo 15 ao versículo 20, a gente percebe que Moisés perguntou ao Senhor, Senhor, então, o Senhor é o Deus vivo, sabe? E eu tô morrendo, sabe? Assim, morrendo fisicamente, claro, né? Espiritualmente ele tá no Senhor, amém, louvado seja no Senhor. Mas assim, ele tava morrendo, então tinha que alguém suceder a Moisés. Alguém tinha que suceder Moisés e guiar o povo. E Deus fala para Moisés, chame a Josué. É ele quem eu escolhi, é Josué. Só que aqui, meus irmãos, o ponto é o seguinte, quem que Josué irá suceder? Não é qualquer um, não é qualquer um. A gente vê em Êxodo 33, versículo 11, que Moisés era um homem que falava com o Senhor face a face. E que falava como se fosse com seu amigo. Perfeito? Então, Josué iria suceder a Moisés. E, meus irmãos, é nesse ponto que entra a nossa reflexão. Eu creio que muito de vocês percebem e possuem uma insegurança nesse ponto. Nós iremos suceder alguém. Nós iremos fazer algo que outras pessoas fazem, muito provavelmente. E como é que fica nós? Como é que fica a gente? Como é que fica eu fazer uma coisa? Sabe? Como é que fica eu fazer isso? Josué estava no mesmo lugar. Josué estava ali diante de uma sucessão de Moisés. Ele iria suceder Moisés. E como ele faria isso? Como? Moisés, ele era o líder que era mais paciente dentre todos os homens. Ele era o líder que falava com Deus face a face, que viu a orla das vestes ali do Senhor da glória. Então como ele iria suceder Moisés? Como? E aqui está a resposta, meus irmãos. Primeiramente, a gente vê, né, a passagem que descreve essa chamada, essa convocação de Moisés e Josué, Deuteronômio capítulo 31, o versículo 7, a gente vê aqui, se não me engano, até o versículo, enfim, vamos ler aqui rapidinho, até o versículo 8. Então Moisés convocou Josué e ele disse na presença de todo o povo de Israel. Então aqui Moisés já está convocando Josué. Deus falou, ó, chama Josué, filho de Nun. E aqui Moisés já está convocando Josué. E ele diz, o que Moisés diz para Josué? Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Então, o Josué ele estava encarando uma sucessão primeiramente de Moisés, e também ele teria que liderar o povo de Israel. Então, um povo gigantesco, por sinal. Um povo que tinha 600 mil homens, sem contar com as crianças e mulheres. Então, meus irmãos, todo esse ponto aqui é que eu gostaria de falar com vocês. Nós temos aqui Josué encarando uma situação em que ele iria suceder um homem que é Moisés, Moisés, e, segundamente, ele iria ali liderar o povo de Israel, que também não é uma tarefa fácil. E como ele faria isso? Aqui Moisés, ele dá, quando ele fala, né, com Josué, ele dá uma certa dica, né? Ele dá, opa, é isso aqui, ó. Pega a visão disso daqui, Josué. Se liga nisso. Preste atenção nisso daqui. Seja forte e corajoso.
Por quê? Porque o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não te desanime. Por que, Josué, você tem que ser forte e corajoso? Porque o próprio Senhor irá à sua frente. Então, Josué, preste atenção em algo. Você será um líder não como Moisés. Você não será um líder como Moisés, porque Moisés foi um líder como Moisés devia ser. Isso é uma coisa muito interessante. Nós seremos os líderes conforme Deus quer que nós sejamos. Então, aqui Josué, ele não teria que ter medo de, nossa, eu vou ter que ser um líder como Moisés? Como assim? Eu vou ter que liderar Israel como Moisés? Como? Como eu vou liderar esse povo inteiro? E pegar a terra prometida? Eu confio no Senhor, mas como eu vou fazer isso? Perfeito. E aqui Josué, ele tinha que entender algo, que o próprio Senhor irá diante dele. Ele não deve ter medo nem desanimar, porque o próprio Senhor é com ele. E Moisés diz isso para Josué. Perfeito. Mas chega num ponto, meus irmãos, no primeiro capítulo de Josué, a gente percebe Deus falando com Josué. Deus ali diretamente falando, o Senhor falando com Josué. E o que o Senhor diz para Josué? O versículo 6, 7 e o versículo, 9. Esses 3 versículos. Nós iremos ler o começo do 6 e 7 e o versículo 9 inteiro. O começo do 6 diz o seguinte: seja forte e corajoso. O começo do 7. Somente seja forte, corajoso e muito corajoso. E o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você passar. E aqui tudo é Deus falando com Josué. A gente percebe que Deus, ele dá uma ênfase muito grande nesse seja forte e corajoso. Então, o que Josué deveria fazer? Ele deveria ser forte e corajoso. Ele não deveria ser um líder como Moisés. Deus não diz isso para Josué. Deus não diz para Josué, olha só, Moisés foi assim, assim, assim. Então você tem que ser desse jeito. Não, ele diz, seja forte e corajoso. Seja isso, somente isso. Sabe? Confie em mim, porque eu te farei o líder que eu quero que você seja. Não um líder como o teu pastor, não um líder como a tua líder. Sim, eles são inspirações, eles são pessoas que nós devemos admirar e falar, nossa, eu tenho que ser um pouquinho disso pelo menos. Mas nós não devemos querer copiar. Nós não devemos ter essa mentalidade, porque Moisés, o nosso líder, o nosso pastor, eles são pecadores. Nós precisamos ser como Deus quer que nós sejamos, que é como Jesus. Perfeito? E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser fortes e muito corajosos. Perfeito? Porque para ser isso, meus irmãos, a única possibilidade é a gente confiando em Deus, é a gente dependendo de Deus. Isso significa muita coragem, isso significa muita força. Força e coragem, as quais nós não possuímos em nós mesmos. E isso é totalmente uma humilhação diante do Senhor. Então, para Josué ser o líder que a gente percebe no seu livro que ele foi, ele teve que fazer muitas coisas e as principais delas eram humilhação, dependência e confiança. E para isso tudo, meus irmãos, nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos ter coragem para não depender das nossas próprias mãos e confiar no Senhor. Nós precisamos ser fortes para, mesmo diante da situação, que nós temos muita coisa para fazer, pois com o nosso entendimento, nós confiarmos no Senhor de todo o coração. E essa força e essa coragem, meus irmãos, não vem de nós. Não vem de nós. Sabe o que Paulo diz quando ele fala que ele já enfrentou necessidade, bonança, ele sabe o que é passar sobre estar rico e também estar pobre, sobre um momento de saúde, um momento de enfermidade. Sabe o que ele diz ali durante todo esse texto, que ele fala, nossa, eu sei o que é passar por bonança e por necessidade, sabe? Por que ele sabe passar por isso? Ele pode tudo naquele que o fortalece. Porque ele sabe que independente do momento que ele esteja, mesmo que sejam momentos diferentes, circunstâncias diversas, Deus continua sendo o mesmo. E se ele confiar em Deus, se humilhar diante do Senhor, falar, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo por minha própria mão. E se eu tentar, eu sei que eu irei falhar. Portanto, Deus, o meu ministério, o meu dom, a minha vida, eu entrego ao Senhor. Por isso, por conta dessa questão, Senhor, me fortaleça. Sabe? É no momento que somos fracos que somos fortes. Porque é no momento que somos fracos que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E aí sim, a gente consegue, de modo claro e nítido, de modo total, glorificar o nosso Senhor. Não porque nós sabemos fazer, mas porque Deus é.
porque Deus é a nossa providência, porque Deus é aquele que nos sustenta, porque Deus é perfeito, meus irmãos. Então aqui a gente consegue aprender, né, preciosidades para a nossa vida cristã, principalmente na questão dom, na questão de ministério, sabe? Que possamos verdadeiramente confiar no Senhor. Que possamos ser fortes e corajosos. De que forma? Confiando que Deus ele fará conforme a sua vontade. E que o líder que devemos ser não é o líder como as pessoas em si, mas líder como Jesus. O líder como Deus quer que sejamos. E para isso precisamos nos humilhar e nos entregar em dependência completa ao Senhor. Que Ele seja glorificado, louvado e entronizado através dos nossos ministérios, meus irmãos. E essa é a minha oração do fundo do meu coração. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Eu não sei se o vídeo está diferente do áudio. Se assim estiver, peço perdão pelo que eu estou vendo aqui. Provavelmente deve estar assim, de qualquer forma. Oremos ao Senhor. Pai Santo, de infinita misericórdia, estamos aqui para te agradecer por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a depender completamente de Ti. Que o Senhor nos ajude a depender, sabe, totalmente do Senhor, Pai. Para que assim, Pai, nós possamos em Ti ser fortes e corajosos. Para que assim, Pai, nós venhamos a se entregar totalmente em humilhação diante de Ti, em submissão ao Senhor. E assim o Senhor nos faça, Pai, como líderes que o Senhor quer que sejamos, Pai. Líderes como o Teu Filho amado, Cristo Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos os meus irmãos que escutaram essa palavra e que eles tomem, sabe, uma prática disso, Pai. Que isso seja verdadeiramente algo que toque em seus corações, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, do fundo do meu, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.